Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo SOS Pub. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo do Março das Mulheres. Eu ia gravar, mas acontece que eu não tive tempo, então para seguir o cronograma que eu preparei, eu vou fazer ele ao vivo. Então vai ser mais um bate-papo sobre feminismo, bullying e representatividade nesse primeiro tempo nosso de hoje. É horário do almoço ainda, quer dizer, eu acabei de almoçar, não sei vocês, então eu vou tentar não ser tão demorada no assunto que eu quero tocar hoje. Eu fiz anotações, é lógico, porque minha área não é nada sem anotações. E eu gostaria de começar com a leitura de um trechinho da música Maria da Vila Matilde, da Elza Soares, que faleceu há pouco tempo, gente. E é bem pra gente já iniciar nessa reflexão da violência contra a mulher, que é um dos alicerces para a luta feminista aqui no Brasil e no restante do mundo. Então, nessa música Maria da Vila, ela começa com: cadê meu celular? Eu vou ligar para um 180. Não dá. Calma. Deixa eu começar de novo, porque eu lembro da Elza Soares cantando. Eu quero cantar no ritmo, mas eu não canto bem. Vamos lá. Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo a água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito: Pex! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E a música toda ela continua nesse tom de ameaça ao provavelmente o companheiro que agrediu ela. Lógico, essa violência contra a mulher que a gente também pode encontrar na poesia de Luna Vitrolira, Alciene Ribeiro, Conceição Evaristo. Todas elas tratam de quão frágil é a mulher perante a sociedade, no sentido de não ter uma proteção, de às vezes não conseguir ter voz para se levantar e sofrer esses abusos que em muitos casos ficam impunes. Acho que isso é bem pertinente com o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho sobre feminismo. E para isso eu trouxe o livrinho que eu já publiquei aqui no canal. Já publiquei fotos, já publiquei trechos lá no blog. Ai, eu tô enrolando hoje tudo a língua. Mas eu trouxe aqui pra vocês, pra gente conversar mais um pouquinho. Eu fiquei apaixonada pela definição de feminismo que a Manuela Dávila traz, que fala que... Calma que eu vou achar aqui. Porque o feminismo é a ideia amorosa de que é possível construir um mundo onde homens e mulheres sejam pessoas com igualdades sociais, políticas e econômicas. Achei muito lindo e extremamente comovente. E eu fui procurar na internet o que estava como feminismo, e uma das primeiras coisas que apareceu foi assim, que é uma ideologia política e um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres que reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Aí a gente tem que fazer umas observações, né? Feminismo, a gente pega um nome, a gente lembra do quê? De feminino. Então você logo associa que é uma luta das mulheres. Mas não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos, porque o que se quer é a igualdade entre os gêneros. Só que nós temos também agora despontado outro terminho, em vez de igualdade, uma palavrinha chamada equidade. E equidade, ela é um pouco mais bem elaborada que igualdade. Não deixa de ser igualdade, mas é uma igualdade, como diria, parcial. Não. Eu vou ler pra vocês. Eu achei no site Politize-se 2 definições para equidade.
Então, uma fala assim: o princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos para assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca de igualdade. Parece meio confuso isso, né, gente? Mas o que eu cheguei à conclusão seria o quê? Você, diferente da igualdade que proclama que todos são iguais, na equidade você vai perceber que há diferenças. E você vai trabalhar em cima dessas diferenças para que haja um fim comum, um fim igual. Então seria igual a outra definição. A equidade seria o quê? Proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, tratando os diferentes de maneira diferente. É muito diferente, desigual, né? Deixa a gente maluquinho. Eu pensei, ontem mesmo, eu tava conversando com os colegas da faculdade e a gente acabou conversando sobre o passe escolar. E o passe escolar, cada estado, pelo que eu percebi, tem uma regra diferente. E lá em Corumbá, o que acontecia? Eles davam 2 passagens, ida e volta. E a função era o quê? O passe escolar ajudaria você a chegar na faculdade. Só que tinham pessoas que moravam muito longe. Então, elas precisavam, às vezes, pegar 2 ônibus para poder chegar na universidade. Só que você só tinha 2 passos, uma ida e uma volta. Ou seja, a ida e a volta da outra condução, elas iam ter que pagar do bolso. Ou seja, você tem uma ideia que todos são iguais perante a lei, lógico. Então, todos que estão lá na universidade vão ganhar o passe escolar. Tá bom, ganharam. Só que você percebe que não é uma equidade, porque não atende todo mundo da mesma forma. Ou seja, eu só precisava de um ônibus, então com 2 passagens eu chegava lá. Se o objetivo é levar o estudante na universidade, as pessoas que precisavam de passe escolar e que necessitavam de 2 conduções, elas deveriam poder ganhar num sistema que houvesse equidade, elas deveriam ganhar o quê? 4 passes. Porque daí elas conseguiriam chegar em segurança, pelo transporte coletivo, de forma gratuita, pago pelo governo, com um passe escolar na universidade, com as 2 condições que elas precisariam pegar. Dá pra entender mais ou menos qual é a diferença entre igualdade e equidade? Eu espero não estar falando Bósnia aqui, né? Espero estar certo nessa comparação que eu fiz. Eu acredito que sim, eu pesquisei, então acredito que tô indo no caminho certo. Outra coisa. O que eu entendi daí pensando em tudo isso, que eu entendi sobre o feminismo, né? Porque, no caso, ela fala que o feminismo não é igual pra todo mundo e que há várias formas de ser feminista. Então, eu entendi que seria assim, uma luta para que haja, no caso agora, a equidade entre as diferentes pessoas. Ou seja, eu já ouvi muita gente falar assim: se eu sou feminista, eu não posso querer casar e ter filho, ser dona de casa. É aí que tá. Lógico que você pode. Lógico que você pode. Porque o feminismo, ele vai te dar uma liberdade de escolha. Entendeu? Então, se você quiser ser uma empreendedora, se você quiser o quê? O sonho da minha vida é ser dona de casa. Você pode fazer essa escolha sem ser pressionada, entendeu? Externamente. Você conseguiu o seu direito de escolha. Eu entendo mais ou menos como se fosse algo assim, entendeu? E eu também gosto da ideia de apoio. Mulheres que apoiam outras mulheres. Porque no caso deveria ser pessoas que apoiam outras pessoas. Mas, infelizmente, nem todo mundo é legal. Então, nós começamos, já que tem essa onda de criminalidade horrenda contra as mulheres, a focar nisso, mulheres que apoiam mulheres. Então, é como se todas as mulheres fossem irmãs e amigas. E isso foi uma coisa que quando eu lia, eu tava lendo esse livro, gente, ele meio que fez na minha cabeça, fez eu repensar a Mayara criança. Porque a Mayara criança, eu descobri que eu não fui uma boa criança, eu não fui uma boa menina. Porque o que acontece?
eu tava pensando, você vê que se você olhar as notícias, você vê que tem muita gente tendo problema com bullying, vindo à tona e detonando carreira e tal. E eu parei pra pensar, nossa, eu nunca sofri bullying quando criança, ou ao menos, tipo, tinha brincadeirinhas por causa de eu ser pequenininha, e eu não considerava isso bullying porque eu não levava pro meu coração. Só que, tipo, eu fui analisando aos poucos e eu vi que talvez eu tivesse sido uma dessas meninas que pegava no pé das outras. E isso meio que acabou comigo naquele momento, sabe? Eu já li esse livro há um bom tempo, só que eu não consegui falar sobre ele exatamente por isso. Porque você refletir sobre o seu eu passado e suas ações é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Então eu descobri que, tipo, muitas vezes tinha um grupinho de garotas, né? E você não queria ser excluído do grupinho das mais legais, das mais populares, então você meio que pegava pra Cristo uma outra garota que os outros não gostavam. Então você tinha um comportamento extremamente vergonhoso. E como você fica arrependido até hoje, mas isso não pode mudar o passado. Então eu gostaria que naquela época, quando eu era Mayara lá no ensino fundamental, eu gostaria de ter tido contato com esse livro. Pra poder pensar de outra forma, pra em vez de falar defeitos, eu tivesse dado a mão, estendido a mão e trazido a pessoa pra perto, meninas, meninos, que precisassem da minha ajuda e eu não conseguisse perceber quando eu era muito nova, porque eu também era bem escantada. Eu queria ter podido apoiar. Eu acho que agora eu tô tentando, assim, no ensino médio eu bati em alguns garotos, assim, quando eles mereciam. Sou amiga deles até hoje, gente. Ó, ninguém ficou traumatizado, pelo amor de Deus. Mas, eu acho que é muito complicado. Eu só vinha pôr a mão na consciência mesmo, foi ano passado, quando eu tive contato com esse livro. Era algo que já me incomodava, mas tava, sabe, ali não tinha sido jogado na minha cara. Daí quando eu li esse livro aqui, foi tudo veio à tona. E eu me senti um lixo. Essa é a verdade. E eu senti vergonha por muitas ações minhas. E eu até pedi desculpas para algumas pessoas, mas eu sei que isso não muda o passado. Então, como eu não posso mudar o passado, o que eu posso fazer é reavaliar a partir de agora todas as ações que eu estou tomando e ver se eu estou sendo... Primeiro, não fazendo escolhas de cabeça quente. Segundo, apoiando as outras pessoas. Porque, gente, quando eu vejo minhas amigas tendo uma vitória, é como se aquela vitória também fosse minha, é como se aquela vitória também fosse de todas as mulheres. E isso me deixa muito feliz e realizada. Então eu gostaria de ampliar isso para outras pessoas. Ai, esse rede de amor, eu não quero aquele ninho de cobras que a gente falava que na escola existia, né? Que as menininhas, ninguém se dá bem, ninguém se gosta, não. Queria que fosse mais uma irmandade. Lógico, irmãos brigam, né? Mas, para que dessem a mão e tentassem sempre conversar, dialogar, porque o diálogo é muito melhor do que, pegar alguém pra Cristo. Isso não pode. Bullying é uma coisa extremamente horrorosa. Não deve ser praticado por ninguém. Por ninguém mesmo. Não deve existir na sua vida isso nunca. Era isso que eu queria falar nesse tema, pegando desse do feminismo pro bullying. Porque já dessa relação de irmandade entre as mulheres, essa união que é necessária. E também o fato de que o feminismo é diferente para cada uma, porque cada uma tem uma trajetória de vida, cada um tem um jeito de se relacionar com o mundo, cada um tem a sua história. Então cada um vai
ter a sua própria maneira a sua própria luta. E não adianta eu ficar cutucando as pessoas, ai, não é assim, não é assim, não é assim, você tá errada. Não, é a forma dela de se expressar, de sentir, é a forma dela de lutar pelos seus direitos, pelos direitos de todas. E a vitória de uma é a vitória de todas, gente. E aquilo, o feminismo, apesar do nome feminismo, não é sobre mulheres, minha gente. Não é sobre mulheres. A gente quer igual a equidade dos gêneros. Então, chama aí, chama papai, chama vovô, chama tio, chama amigo, chama todo mundo, chama o pessoal do bar LGBT lá que tu curte, chama todo mundo pra essa luta pela equidade. Todos somos pessoas, temos nossas diferenças, sim, mas merecemos ser felizes, merecemos andar na rua sem ter medo que alguém venha e passe a mão em você ou fale algo que seja assédio, sem ter medo do quê? Sem ter medo de que o seu filho vai crescer num mundo caótico em que a voz dele não vai ser ouvida. Vamos relaxar. Outra coisa, foi até que eu marquei aqui quando eu tava na quarta vez repassando o livro, que vai vir nos futuros posts ainda desse mês. Tem uma frase da Manuela Dávila que chamou muito a minha atenção, que foi assim: não desejo nada menos que a autoestima de um homem branco para todas nós. Com essa frase eu lembrei daquela música da Taylor Swift, The Man, que fala uma porção de coisas que o homem faz, que ele não liga pra fazer isso, não liga como as pessoas vão enxergá-lo, porque ele não vai ser julgado por isso. Mas se a mulher sentar de perna aberta, se a mulher falar sei lá o que, se a mulher vestir uma roupa considerada vulgar, ela não presta. Se ela voltar à noite da balada, ela não presta. Se ela for morar com o namorado sem estar casada, ela não presta. Então, a gente tem que... Primeiro, eu acho que a gente tem que parar de se preocupar muito com o que os outros acham. Eu acredito numa palavrinha chamada respeito. Você pode fazer as coisas até um limiar em que você não machuque outro. Então, tipo, se você quer vestir uma roupa curta, gente, isso é problema seu, pode colocar. E não tem nada que ninguém achar, que pode passar a mão em você, que pode olhar, que pode se assediar, porque não pode. O corpo é seu. Só se você der permissão, se você consentir, é que a pessoa pode tomar alguma iniciativa. Do contrário, não. Então, tenha essa autoestima de um homem branco. Se você quiser fazer alguma coisa, se você achar que é certo, que não vai contra o direito de outra pessoa, você, minha querida, coloca um cropped e reage. Igual eu tenho visto na internet todo mundo falando. Reage. Porque você é incrível, você é bonita e você merece toda a felicidade do mundo. Deixa eu ver se eu tenho mais... eu tenho mais alguma coisa aqui. Desse livro eu tenho outra coisa, porque eu não conhecia algumas dessas expressões. Ela traz tipo um vocabuláriozinho aqui de algumas palavras que não tem em português. E eu acabei descobrindo que eu já ouvi muito isso. Então ela traz menterrupting. Não, menterrupting. Que é quando o homem interrompe a explicação da mulher. Mansplaining, que é quando a mulher tá falando uma coisa, mas o homem vai lá, para e quer explicar pra ela tudo aquilo, porque acha que ela não sabe que merda é aquela que ela tá falando, entendeu? Sempre lembro do Sheldon tentando explicar as coisas pra Amy, só que a Amy sabia tudo e ficava pé da vida. Gaslighting, que é aquela forma de abuso psicológico na qual o manipulador faz com que a vítima duvide de sua própria conduta, questionando até a sua lucidez. Gente, isso aqui é muito golpe baixo. Tudo
isso aqui que eu falei é filho da putagem. Mas isso aqui, você faz um terror psicológico, a pessoa... Não é comigo. Manspreading. Tem um dorama, não vou lembrar o nome, mas eu adoro. Porque tem exatamente isso. Manspreading é quando, por exemplo, você tá num ônibus, o cara vem, ele senta do seu lado e abre toda a perna e você tem que ficar toda encolhidinha ali. Daí, se vier um cara sentado lá dele, ele vai fechar a perna como se nada tivesse acontecido, entendeu? Ele vai querer... Ele só se espalha quando tem uma mulher. Daí tem um dorama, não sei o nome, mas o moço faz isso. O moço vem, ele abre a perna. Sabe o que a menina faz? A menina tá sentada lá dele. Ela vem e começa a se esticar assim e abre a perna e olha pra ele e faz ele fechar a dele. Eu acho isso ótimo. Porque ele fica com uma cara tipo, que louca. Mas que não. Se ele pode, ela também pode, não pode? E double standard, que é o padrão duplo. Ou seja, você vai avaliar uma coisa, mas vai ter uma avaliação diferente por causa que é esse gênero e uma avaliação de outro jeito por causa de outro gênero. Complicado. É um mundo bem complicado. Mas eu acho que cada uma das pessoas que lutam... Talvez você não se chame de feminista. Talvez você só seja pró-equidade e não queira usar o termo feminista. Então, não tem problema. Contanto que você lute contra esse mundo machista em que a gente vive, que tente a cada dia fazer com que o mundo seja um pouco mais justo, eu acho que já vale muito a pena. Porque não é fácil você virar e falar assim, eu sou feminista. Você vai ter uma oposição ferrada. Eu acredito nisso. Mas se você faz pouquinho a sua parte, tentando melhorar o mundo, abrir mais oportunidades para os diferentes gêneros, sem privilegiar um, sem privilegiar o outro, eu acho que já vale a pena. Então calma, a gente comentou sobre feminismo, foi o bullying. Eu falei representatividade, né? Representatividade, minha gente. Aqui ela toca no assunto nas histórias das princesas, porque as princesas... A minha princesa favorita é a Branca de Neve. A Branca de Neve, o que acontece? Ela é envenenada. Tá, tudo bem, se ela quer morder a maçã, é o problema dela. É a opinião dela, ela morde se ela quiser. Mordeu, ela foi envenenada. Daí o príncipe vai lá e ele faz o quê? Ele vem e dá um beijo nela pra acordar. Daí a Manuela Dávila fala aqui que gostaria que os anões, na hora quando ele fosse beijar, falassem não, o que é isso? Pode sair daqui. Porque, teoricamente, como ela está dormindo, ela não consentiu. Então pode ser configurado como um abuso. E isso é algo muito presente nas histórias infantis, até mesmo as versões bonitinhas da Disney, né? Que escondem as versões que realmente tem estupro dos originais. Então é uma cultura, é basicamente uma cultura do estupro, não tem como. Claro, você vai falar pra sua filha, não, princesas são horríveis, não faça isso, não veja, não goste. Não, mas existem tantas coisas que você pode mostrar pra ela. Princesas diferentes, agora que a Disney tem um novo ano, Moana, que foi procurar ajudar a sua família a viver a aventura, Valente também, a Elsa também, são outras vertentes que também podem ser apresentadas. Os clássicos, eles são clássicos, a gente sempre vai gostar, mas nós temos que entender que existem algumas atitudes, isso do não consentimento, que não pode existir na nossa vida real. Então nós temos tido em vários campos, no cinema agora com os filmes da Arlequina, com os filmes da Wonder Woman. Calma, eu vou pensar em mais, gente, tá difícil. Eu sou ruim quando eu falo assim. Outra coisa também. Eu pensei em Desencanto. Mas eu não sei se Desencanto é um bom
exemplo, na verdade você tem uma mulher lá que ela decide o que ela quer fazer, mesmo que sejam umas coisas meio não muito legais. Mas você tem a independência dela. Nós temos também as versões femininas de super-heróis que também estão saindo, bem interessantes. Eu assisto muita coisa asiática, gente, então é difícil de lembrar. Até mesmo nas séries asiáticas você começa a ver uma mudança. Porque existiam assim, geralmente os personagens principais, elas são aquelas muito fofinhas, quietinhas, que aceitam tudo. E a partir de uns tempos pra cá, nós tivemos umas personagens muitas vezes secundárias, que eram aquelas mulheres fortes, empreendedoras, que fazem o que querem, que vão, dão a cara a tapa, a luta, que não tem medo do que o homem vai pensar, entendeu? Não tem medo de como ela vai ser julgada, porque a vida é dela e ela quer fazer o que ela acha que é certo, ela quer dar o seu melhor, ela quer ser boa no emprego. Até porque é muito comum um tabu lá de tipo, 30 anos tem que casar, então mulher casou, tem que largar o emprego. Já ouvi isso várias vezes em várias séries também. Então essa personagem forte, ela teve uma mudança. Porque no começo ela era aquela lá no cantinho que ninguém gostava, visto com maus olhos. E a partir de um certo momento agora ela anda ganhando mais destaque. Não são todas as séries, viu, gente? São algumas. Eu vou lembrar o nome? Provavelmente não. Quem sabe futuramente eu faço um post disso. Mas tem algumas que a personagem secundária é bem forte, assim. Pouquíssimos a personagem principal, mas ainda não chegou nesse nível. Mas ela vem mostrando toda aquela força, toda aquela garra, ela quer, ela vai lá, ela batalha, ela consegue. Bem interessante. É um pensamento que é bem necessário, porque parece que tudo que foi construído assim, ao longo dos anos, foi para diminuir as pessoas, né, inferiorizá-las. No caso aqui, no meu caso, as mulheres. Então, tem medo de sair na rua. Eu sou uma pessoa que, dependendo de onde estiver, eu tenho medo de sair na rua, porque eu não me sinto segura. Aos poucos, agora eu tô aprendendo que, tipo, se eu quero usar uma roupa na rua, eu posso usar sem problema. Nem importa o que os outros vão falar. E ninguém tem o direito de encostar, não é em mim. São essas reflexões que eu queria trazer. Se você também sabe de outros livros sobre feminismo que seja interessante, coloca aqui nos comentários. Se você quer sugerir alguma série, alguma música, algum filme que gire em torno da amizade feminina, do empoderamento, da luta feminista, pode colocar aqui tudo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ver um por um. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!